Boa tarde a todas e a todos e todes. Vamos iniciar então agora esse terceiro painel de discussão nessa tarde do primeiro encontro regional antirracista de Geografia e Educação. E esse painel aqui, nós temos aqui um seleto grupo, né, de convidados que são gestores, né, que estão na gestão dessas instituições. À minha direita aqui eu tenho o Custódio Jovencio, que é licenciado em História pela Universidade Federal do Espírito Santo, especialista em Democracia e República e Movimentos Sociais pelos programas de formação de Conselheiros Nacionais, ofertado pela Universidade Federal de Minas Gerais. Tem doutorado em Educação e um currículo vasto, né? Mas ele está como diretor da unidade da Universidade Estadual do Estado de Minas Gerais, unidade de Carangola. Então, como, né, sabemos que esse encontro ele é resultado desse eixo aí que a gente construiu, né? UF, Angra, Faculdade de Educação de Caxias, UF Unidade Campus, Instituto Superior de Educação e Carangola. Então a gente vai ter esses diversos olhares aí para estar falando sobre essa temática, né, na visão de vocês. E aí nós temos que a Rosânia Ovidio Lovise Martins é diretora do ISEPAM, do Instituto Superior de Educação, professor Aldo Milarte, que eu já trabalhei lá, né? É uma excelente casa. A professora Rosane, ela é bacharel em música sacra, seminário teológico Batista do Sul, licenciada em pedagogia, administração na escola e na empresa, magistério de educação infantil e séries iniciais. Tem especialização em educação infantil pela PUC-Rio, tem especialização também pela Unirio, né? Em neuropsicopedagogia. Deixa eu ver aqui. Tem outras formações, mas está gestora do ISEPAM, uma casa muito grande, né, com muitas demandas, né? Temos aqui, ao lado da Rosânia, o professor Rodrigo Monteiro, que é formado em Ciências Sociais, com doutorado em Saúde Coletiva. O professor Rodrigo Monteiro é vice-diretor da unidade aqui Campos dos Goytacazes. Professor Luciano Ximenes Aragão, vice-diretor da Faculdade de Educação da Baixada Fluminense, parceiro de trabalho da professora Adriana, né, que me indicou, falou, pode convidar que ele vai. Possui graduação em Geografia, licenciatura pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, graduado, né, em bacharel também pela Universidade do Estado do Rio, em Geografia, doutorado em Geografia Humana pela Universidade de São Paulo e tem também um vasto currículo aqui, né, está aí vice-diretor, está na gestão. Então, a gente gostaria agora, vou passar para vocês, né, aqui a palavra, podem pegar os microfones aqui, ó. A gente tem como assim um marco na educação antirracista nas instituições. A partir de 2003 houve uma criação de uma lei, né, 10.639, que altera a Lei de Diretrizes e Bases, que torna-se obrigatório o ensino da história da África, da cultura afro-brasileira em todos os currículos. Isso implicou em resoluções para o ensino superior, que o ensino superior também, hoje, inclusive na avaliação do MEC, né, quando eles fazem a avaliação de curso, um dos quesitos é ver se os cursos têm uma disciplina, né? O Rodrigo, que é da área de Ciências Sociais, essa já é uma temática, né? Até o campo do multiculturalismo já é uma abordagem da sociologia. Mas a gente sabe que o dia a dia, o desafio das instituições que trabalha com a graduação, esse debate já apareceu na mesa, né, nos painéis anteriores, né? E vocês, assim, como gestores das instituições
que ao mesmo tempo tem suas diferenças, mas também tem suas semelhanças, né? Eu queria saber de vocês como que está esse debate nas instituições que vocês estão gestores, se vocês percebem que tem sistematizado, tem aparecido assim movimentos, né, que trabalha a questão antirracista, ou se não trabalha. Eu queria ouvir de vocês assim de uma maneira geral. Vamos começar com quem aqui? Pode começar pela Rosane? Pode sim. Boa tarde a todos. Então, na nossa escola, que é um CAP, que justamente tem da educação infantil até o superior, isso é muito bem trabalhado e discutido a partir da pedagogia, a partir de eventos que a gente vai fazendo, a própria disciplina. Nós temos no curso de Pedagogia a disciplina étnico-racial, que a professora Vera trabalha junto com as turmas. Os alunos também têm feito trabalhos de conclusão de curso motivados por eventos que a gente faz também na instituição, por essa prática. Então, tem também tido outras defesas, outros olhares. E nós temos também, anualmente, um evento chamado Olhares África-Brasil, que é a culminância de toda essa, no final do ano, da culminância de todos esses trabalhos que são desenvolvidos ao longo do ano, das discussões, e que abre-se, então, para todas as universidades, como um trabalho de extensão, onde nós, então, podemos trabalhar não como uma data especial lá no mês de novembro, mas como um trabalho efetivo. Também procuramos trabalhar junto na educação básica a questão não só de trabalhar por questões de datas comemorativas, mas de trabalhar os conceitos realmente, de poder se trabalhar toda a complexidade desses temas. Nós também temos outro professor que trabalha a questão indígena, inclusive, de manhã estava se falando aqui da biblioteca, tal. Esse professor fez, inclusive, um levantamento na biblioteca, encontrando livros da área indígena, para que pudesse desenvolver, junto com os trabalhos também de pedagogia, essa exploração e essa pesquisa. Então, a nossa escola tem sempre buscado trabalhar atuando, né? A minha gestão começou em 2022, e uma das propostas, eu sou professora do ensino superior, e uma das propostas que a gente trouxe foi fazer ainda mais essa ligação da educação básica com o superior. Porque, embora seja um CAP, muitas vezes andava-se separado, né? Às vezes as instituições os segmentos andam separados. Então, uma das propostas que a gente tem tentado fazer com essa temática e com outras temáticas é a unificação das duas áreas, da básica e do nível superior, trabalhando em prol desse crescimento, dessa formação, porque é um futuro professor, um futuro pedagogo, então, da formação desses formadores, para que sejam, então, quebrados esses paradigmas, que achar que é um evento pontual, que é uma coisa específica, que você trabalha alguns costumes, alguns hábitos, mas você entender exatamente a que se serve estudar as relações étnico-raciais, se vivenciar dentro da universidade. Nós temos também programas, né, de cota. Nós temos um núcleo de atendimento aos cotistas, que, inclusive, trabalha essas questões de acolhimento, para que se trabalhe não só o acesso, mas a permanência desse aluno dentro da universidade. Bom, boa tarde a todos e todas também. Só agradecer ao professor Edmilson, né, a UF, por nos ter convidado a esse momento. É um momento de relações, né, de ampliar relações. Eu acho que essa articulação começa há muito tempo, né? Então, se desenvolve e acontece a partir desse evento, mas ela vem ocorrendo há muito tempo por meio dos professores, especialmente na UENG Carangola, pelos professores da geografia, professor Gabriel, nosso ex-professor que está aqui também, professora Daniele, que faz essa relação até a nossa chegada aqui. Eu vou só contextualizar um pouquinho o que é o UENG, para depois entrar na pergunta que ele nos faz, né? Talvez poucos de vocês conheçam o que é o UENG. A UENG é a Universidade do Estado de Minas Gerais, que ela é composta por 22 unidades, que a gente não chama de campos lá, né? Chama de unidades. Nessas 21 unidades, né, que fica distribuída ali em Minas Gerais, vocês, grande parte, são geógrafos, sabem que Minas Gerais tem o maior centro de cidades do Brasil, né, 853 cidades. E aí a gente tem a Universidade do Estado de Minas Gerais, composta em 18 desses 853 municípios,
dividido em 22 unidades. Então, quando o Edmilson falou, olha, fala um pouquinho por vocês, né, pela gestão, situar que nós estamos chegando à gestão agora, tá? O Edmilson sabe disso, né? Tem 5 meses, faz 6 meses agora que estamos chegando na gestão. Estamos em uma unidade das 22 unidades. Então, o que vamos falar aqui não é, quer dizer, eu até pensei assim, não sei, comentei com alguém, que seria talvez a reitoria vir aqui para fazer um diálogo com vocês, né? Porque os programas de cota, os programas aí de ações afirmativas vêm no sentido da reitoria para as unidades. Então, a gente tem alguns programas, né, de ações afirmativas, mas ela vem da reitoria. Então, assim, quando vem da reitoria, um dos grandes programas que a gente tem de ações afirmativas é o PROCAM. Então, o PROCAM é um programa de cotas, né, de distribuição de cotas, que vai distribuindo ali em 5 categorias, mais ou menos. E a primeira categoria das 5 categorias é a categoria que abarca a questão dos negros, né? Então, pessoas negras, ela entra na primeira categoria, e baixa renda, que no total, que hoje, por exemplo, no vestibular da UENG, a gente tem 75% das vagas, elas são por meio do vestibular. Dessas 75%, 24% vem para essa primeira categoria na subdivisão. Que aí nós temos depois ciganos, negros, depois quilombolas, depois ciganos, depois deficiência. E aí vai se distribuindo nessas categorias. Então, o que seria o PROCAM? O PROCAM é esse grande guarda-chuva aí dos programas, né, institucionais da universidade, tá? Não é da UENG Carangola, da Universidade do Estado de Minas Gerais, para atender a questão da distribuição de cotas dentro da universidade. Tá? Além desse programa, a gente tem ações mais pontuais, e aí algumas unidades têm ações pontuais. Por exemplo, na nossa unidade, nós estamos aqui tentando avançar, a professora Daniela está aqui da Geografia, eu já falei, né? Com o NEAB, que é o Núcleo de Ensino Afrodescendente. Né? Isso. Então, a gente está tentando avançar com essa temática, né? E temos lá um pré-vestibular comunitário que, na sua maioria, atende negros, né? Negros e pessoas de baixa renda que vêm também para compor conosco ali o debate, atendendo ali as suas necessidades, na verdade, sociais para ingresso em universidades públicas, né? Não só universidades públicas, né? Mas a gente faz o pré-vestibular acaba atendendo aí o que é de ausência, vamos colocar assim, que as escolas públicas ou outras escolas não conseguem dar conta. Então, acaba abarcando um pouco mais aí a questão da relação com a produção do saber. Além disso, então, assim, quer dizer, o que temos conseguido avançar é justamente para tentar atender aquilo que ainda a curricularização, às vezes, não consegue dar conta dentro da universidade, né? Então, quando a gente olha dentro da universidade, e esse painel de agora é um debate entre geografia e pedagogia, e eu, que sou formado em História, eu dou aula para pedagogia, então sou professor vinculado ao curso de pedagogia, nós verificamos que no curso de pedagogia só tem uma disciplina que versa sobre as questões étnico-raciais de 30 horas. Então, uma disciplina com 30 horas versando a discussão étnico-raciais. E no curso de Geografia nós temos 2 disciplinas de 60 horas que versam sobre essa temática. É muito incipiente ainda, se pensando na questão da formação, né? E eu acredito assim que a professora, esqueci o nome dela, que faz uma provocação de manhã, fez a provocação, e que assim, eu não havia pensado nisso ainda, a questão do que é relações étnico-raciais de fato, né, que é muito maior do que pensar somente a questão da negritude, né, das questões dos negros. A professora Thalia, né, que faz a provocação, eu acho que é importante a gente pensar nisso, porque, aí eu estou falando do meu ponto de vista, essas relações eu acho que se ampliam um pouco mais do que somente para o debate do negro, né? E a gente, eu acho que tem uma ampliação um pouco maior para pensar essas relações étnico-raciais. Não sei se eu dei conta da primeira pergunta aí, mas vamos conversando. Boa tarde. Então, eu sou o Luciano, né? Estou vice-diretor da Faculdade de Educação da Baixada Fluminense. Ela fica, então, como o nome já diz, na Baixada Fluminense, onde a maior parte da população
que nos procura é uma população negra. Isso, para mim, é uma alegria muito grande, né? Então, chegar aqui hoje e vendo que essas universidades que não estão no polo, vamos dizer assim, no lugar hegemônico, a gente é capaz de subverter, né? De fazer com que o nosso trabalho ele seja uma centralidade, né? Então, é por isso que eu agradeço muito o convite de estar aqui hoje e trazendo essas questões para a gente pensar isso no nosso cotidiano, sobretudo na gestão. Então, a FEBEF ela tem 5 cursos de graduação, uma pós-graduação, mestrado, doutorado em educação, 2 cursos de especialização, e a visibilidade, que pelo menos tem sido para mim, nesses últimos tempos, de muito aprendizado, né? Pelo menos de como que se opera o racismo dentro da instituição, o que a gente chama, em geral, de racismo institucional. E aí um aprendizado muito grande que ajuda também a operar na gestão, em termos de fazer com que aquele espaço ele seja, de fato, democrático. A gente é operador de política pública. E, nesse sentido, a universidade é de todos, né? Então, uma das iniciativas mais interessantes é que a própria... Porque a FEBEF ela teve uma mudança no seu perfil de docentes de 2016. Né? A gente teve concursos e que entraram professores que são negros. Então, isso acabou fazendo com que o aprendizado aumentasse, que potencializasse o que significa estar ali diante de uma universidade. E também acabou fazendo com que houvesse um grupo de trabalho, um GT antirracista, né? Então, funciona quase como um observatório, né? Então, isso acaba trazendo mais reflexões, ampliando o nosso olhar, verificando como é que esses dispositivos racistas se colocam dentro da universidade, inspirando outras iniciativas, né? Eu acho que a Afroteca é um exemplo que é bastante interessante, né? E ela fica logo na entrada, a localização dela não foi circunstancial, ela foi pensada para exatamente dar visibilidade à literatura, né, nesses caminhos, nesses encaminhamentos que a gente pensa no combate ao antirracismo e também na prática de uma educação antirracista, né? Também essas práticas, essa educação antirracista, ela se estende para fora também da FEBEF. Eu acho que a professora Adriana já adiantou um pouquinho, que a gente acaba fazendo também alguns convênios com algumas prefeituras da Baixada Fluminense, né? Então, recentemente fomos procurados pela Secretaria Municipal de Educação do Rio de Caxias, que também prevê essa questão de como é que a lei não está sendo aplicada, né, do ensino afro-brasileiro, das origens africanas nas salas de aula, né, a aplicação da lei. Então, a gente também está vinculado a essa sensibilidade, de que também chegue na sala de aula e que não seja pontual, né? Eu acho que um dos desafios é que essas questões elas não sejam pontuais, né? Mas também tem outro recorte, que é interseccional, né? Também são mulheres negras e que são mães e que, às vezes, ficam impedidas de assistir às aulas por conta dos filhos. Criamos um espaço de acolhimento, né? A gente não chama de biblioteca, brinquedoteca, porque a ambição é muito maior, é que esse espaço se torne uma rede de apoio. Porque a gente pensa a questão racial, mas a gente vincula também a uma mobilização política. Ela passa a se tornar quase que uma militância. Pelo menos quando a gente se reúne, quando a gente pensa o GT, quando a gente pensa essas ações, quando a gente pensa essas operações em termos de política pública, é pensar o combate ao racismo, ou então ou praticar uma educação antirracista a partir desses dispositivos. É combater esses dispositivos que aparecem no primeiro ponto, na primeira iniciativa, né, que quando vem essas demandas mesmo, que elas estão vinculadas ao dia a dia da universidade, da unidade, né? Então, são várias unidades da Universidade Estadual e a UERJ se encontra em Caxias com essas propostas, né? Está no seu projeto político-pedagógico, eu sempre reforço. Isso faz parte do projeto político-pedagógico. Então, essas iniciativas elas ganham força a partir do momento em que ela ganha uma institucionalidade, né? Então, é aquele momento também de marcar constrangimento para quem é racista, né? Então, tem esse expediente colocado aí o tempo inteiro. Eu acho que chegar na FEBEF e verificar que tem esses espaços que acolhem, mas que está colocado dentro do cotidiano, e também uma maneira de verificar que isso não é assistencialismo. É uma universidade pública, é um patrimônio da população, ela é plural e ela é diversa. Muito bom. Rodrigo? Em primeiro lugar, boa tarde a todos que estão na plateia, a todos e todas. Agradecer também, parabenizar e saudar os colegas aqui da mesa, professor Luciano, professora Rosânia, professor Custódio.
parabenizar o professor Edmilson e a organização do evento, mas principalmente o professor Edmilson, pela liderança, né, em construir esse evento, de construir esse movimento aqui, que é muito importante para a UF Campus, porque marca justamente uma discussão qualificada, uma discussão intensa, uma discussão profunda sobre o tema que é de extrema relevância para a gente. Dizer ainda que estou aqui como vice-diretor, o Custódio está chegando, a gente está saindo daqui a um mês e pouco, foram 4 anos muito intensos aqui na unidade. A professora Ana de Freitas pediu que eu representasse aqui, manda também um forte abraço e as felicitações de sucesso no evento para todos e todas. Dizer que nós, enquanto unidade da UF, entre tantas outras unidades que a UF tem, temos, assim como o caso da UENG, nenhuma, na verdade, autonomia na decisão das políticas mais macro da universidade. Então, política de cotas, política de distribuição de bolsas de assistência, todas um pouco que já vêm definidas por Niterói, tanto quanto a bolsa também agora os critérios também estão entrando para as bolsas de extensão e de pesquisa, onde se entra também na questão das cotas, né, nas suas mais variadas interseções. Então, a gente, enquanto unidade da UF, a gente tem que, né, executar boa parte das políticas que são decididas, né, no setor, nos âmbitos mais centrais da universidade. Mas isso não impediu a gente de pensar isso aqui, né? E a gente, aqui nesses 4 anos, fazendo um rápido balanço aqui para tocar a conversa, porque é isso, a educação antirracista não se resume à sala de aula, né? Ela está também em outras ações, seja com o nosso núcleo pedagógico, seja com o nosso núcleo de assistência, ou mesmo com o pré-vestibular social, que está, assim como na UENG, a gente tem um aqui que funciona há mais de 10 anos, é o Jorge da Paz Almeida, que atende essa população, basicamente, né? E que faz justamente esse papel de interlocução com setores sempre mais distantes, mais excluídos da universidade pública, mas dizer que esse movimento, e acho que essa conversa aqui de hoje, ela é muito possível graças a uma política pública e a lei de cotas, que a partir da década de 2000 mudaram a cara da universidade pública no Brasil. É chover no molhado, mas acho que é importante recuperar isso. Tanto a lei de cotas quanto o Reúne são as ações que possibilitam que a gente hoje esteja aqui. Acho que, se por um lado, né, a UF sempre foi uma universidade do Estado do Rio de Janeiro, federal, a mais interiorizada, ela não tinha, como tem aqui em Campos, por exemplo, hoje, 9 cursos. São 9 cursos, 3 de licenciatura, 6 de bacharelado. Isso é resultado do Reúne. Isso é uma política pública efetiva, que, com a lei das cotas, transforma o perfil da unidade, transforma o perfil da universidade como um todo. Isso não é só a UF, são outras universidades também que transformam, públicas, né, que se transformaram com essas 2 ações. Então, a gente não se limita, né, não pode limitar a educação à questão da sala de aula, embora seja fundamental, né, do meu curso, do meu departamento. Isso já é um ponto. Assim, teve um concurso recentemente docente voltado para essas questões, embora já tivesse incluído em disciplinas, em algumas disciplinas do curso também, mas na unidade foi isso. Esses 4 anos a gente sempre pensou com muito cuidado nas representações, nos conselhos, inclusive dentro da cidade de Campos. Então, quando a gente pensa em indicação de nomes para as representações, muitas vezes a gente sempre trabalhou também com essa questão das representatividades. A mesma coisa das comissões internas, ou seja, é o papel de ir desconstruindo o racismo nas frentes onde a gente tem espaço para atacar, nas frentes onde a gente tem espaço para atuar e para agir, né? Então, e essa abertura, né, que a unidade tem, que a universidade tem para o diálogo. A UF, acho que foi a primeira, se eu não me engano, Universidade Federal a colocar cotas trans, né? Agora seguida, se eu não me engano, pela Unicamp e provavelmente pela USP, que estão seguindo também esse caminho, que é um caminho importante, né, nessa luta, nesse conjunto de lutas que a gente tem abraçado. Mas é isso, acho que esse nosso percurso, que chega ao fim com a inauguração dos prédios novos, que eu acho que, pelo que eu ouvi, vocês vão conhecer amanhã, imagino, quem não conhece ainda, né? Mas esse percurso, ele, na gestão, ele também se viabiliza nas ações que cabem à gestão, nas representações na unidade, nas representações que a universidade tem dentro da cidade de Campos, sempre atuando, sempre pensando em contemplar essas questões. Isso é uma forma
clara também da gente dizer, para uma cidade como Campos, que não é uma cidade das mais progressistas que a gente tem no estado do Rio de Janeiro, que já não é um estado dos mais progressistas que a gente tem também, essa marca da UF, essa marca da UF Campos, que é essa marca de pensar na democratização do acesso ao ensino superior, na representação mais ampla da nossa diversidade nos mais variados espaços que a gente tem por direito e por conquistas políticas aqui na cidade também. Então é isso, acho que não vou poder estar aqui na mesa de abertura, já antecipo meus parabéns, desejo mais uma vez, o reforço do desejo de um evento muito bem sucedido, como está sendo, e os parabéns à liderança do professor Edmilson e da comissão organizadora desse evento aqui. Eu acho, Edmilson, que eu consigo mais uma rodada, que tem outras reuniões ainda hoje, mas, enfim, ainda tem aula para dar também mais tarde. Mas é isso, a gente está nessa, esse final de gestão desses 4 anos, né? Mas com muito empenho, com muita força, para construir essa universidade que um pouco de todos e todas nós sempre sonhamos. Muito bom. Então, eu vou passar uma segunda pergunta, porque uma vez que a gente avançou em termos de políticas públicas na educação, no campo das ações afirmativas, por exemplo, né, a entrada hoje dos alunos na universidade, de uma maneira geral, você tem entrada por cotas, cotas para negro, para indígena, né, e outros tipos de cota. Mas a questão é a seguinte: não basta ter cotas. A permanência desse aluno na universidade é um desafio. Mas além desse desafio da permanência dele, essa permanência também, ela requer que esse aluno se veja nesse espaço. Porque a universidade brasileira é um espaço de poder, que ela não foi pensada para esse público que hoje ocupa a universidade, inclusive a partir das cotas raciais. Diante desse desafio, que esse aluno chega e não se vê espelhado no currículo, porque qualquer que seja o curso, seja da pedagogia, ainda é um curso voltado com um percentual muito maior de uma matriz curricular francesa, né? A gente sabe historicamente, todos os cursos são construídos a partir de uma estrutura, né, na sua maioria francesa. Seja nas ciências sociais, seja na biologia, seja na química, seja em qualquer área. A gente sabe que tem uma ausência, inclusive na medicina. Recentemente eu tive fazendo uma fala para o coletivo negro da medicina, e eles colocavam que recentemente, a partir de um aluno negro que se desenhou toda a parte de anatomia, desde o bebê, na cor preta, porque geralmente as figuras de anatomia é um corpo branco. Então a gente tem uma ausência desse espelho. A minha pergunta para vocês é a seguinte: porque tem coisas que são fatores externos, depende diretamente de uma gestão, mas como que vocês percebem, o olhar de vocês, sobre essa ausência efetiva de, como você colocou, né, Custódio? Um curso de pedagogia tem 30 horas de uma disciplina antirracista. Isso, né, é bem discrepante, né? Mas isso é uma coisa que não depende diretamente, depende de um conjunto de coisas. Então a pergunta para vocês é: como é que vocês veem isso? Quais seriam os caminhos a partir da gestão? Porque a gestão é aquela que está direta ali com as demandas do Estado, as demandas que vêm da própria sociedade, né, de querer se ver nesse lugar. E aí, de manhã hoje, nós já colocamos que isso passa por uma questão de concurso público, passa por uma questão de concurso, né, passa por uma questão de enfrentamento, de disputa, de conflito. Não é uma coisa dada, é uma coisa disputada. No olhar de vocês, quais seriam as estratégias para fazer uma educação antirracista mexendo no currículo? Que esse aluno que entrou na universidade, ele consiga de fato se ver nesse currículo. A pergunta acho que provoca todos nós, né? Não só a gestão, acho que provoca todos nós a pensar nesse sentido de como fazer um currículo que os estudantes se veem inseridos nele, né? Eu acho que o percurso é um percurso mesmo de, talvez, nos abrir um pouco mais
no sentido de compreender a própria realidade dos estudantes que chegam até a universidade, né? Nós, às vezes, nos prendemos muito eu digo nós, que eu estou chegando à gestão, mas eu digo nós gestão, né? A gente se prende muito a responder questões burocráticas, questões legais, né? Então, eu estou lá a gente recebe pilhas e pilhas de informação, de documentos, de coisa para responder dentro da burocracia. E toda ação que você vai tentar fazer, do ponto de vista da gestão, você tem sempre uma lei que você tem que fazer, mas olhar para ela, porque não pode ultrapassar aquilo que a lei diz, né? Do ponto de vista das ações dentro da gestão. Então, assim, eu acho que o grande desafio, professor Edmilson e demais, eu acho que o grande desafio é a gente tentar, sei lá, desencadear um movimento que possa proporcionar uma consciência dessa realidade existente. Porque, assim, muitos de nós, né, entendemos que vivemos numa sociedade racista. Só que, às vezes, o racismo ele se dá só em não atingir o outro que é negro sobre algum tipo de fala, algum tipo de abordagem, né? Mas, às vezes, você acaba agindo de forma racista por outras milhões de passagens, né? Outras milhares de passagens, você acaba sendo racista nesse sentido. Então, a consciência do que seria o racismo de uma forma muito mais ampliada do ponto de vista dessas relações, ela se dá no encontro com o outro. E o outro que sofre o racismo na pele, no corpo, né? No seu estigma, na sua condição humana mesmo de desenvolver. Então, assim, eu acho que é um grande desafio para nós compreender esses sujeitos e como que esse sujeito consegue dialogar para nós, não só com as palavras, né? Porque às vezes as palavras até fogem um pouco essa condição de nos apresentar de fato quem são, mas nos apresentar nas palavras, no corpo, no olhar, nos gestos, né? Como que a gente consegue ter essa sensibilidade, enquanto gestores, de compreender isso. Então, compreendendo, aí sim, eu acho que a gente entra num outro movimento, que é o movimento de chamar os colegiados, chamar a atenção, né, dos colegiados. Lógico, os colegiados têm as suas autonomias. Então, chama a atenção dos colegiados, a atenção dos NDEs, que são os espaços onde se constrói essa condição estrutural, né? Quer dizer, eu chamei a atenção 30 horas no curso de pedagogia, onde grande parte das professoras e professores desse curso vão ter, sob suas responsabilidades, estudantes que estão ali se formando nessa sociedade que tem na sua característica um pensamento racista, uma ação racista. Como que essa professora vai conseguir dar conta de lidar com essa situação se não tem uma formação, uma capacitação, uma formação para lidar com questões do diálogo, quer dizer, do diálogo com a criança, né, que aí tem que ter um jeito para dialogar com a criança, mas também do seu respaldo jurídico, de saber até onde consegue alcançar aí esse desafio que é o processo formativo. Então, acho que é muita coisa. Só assim, para a gente situar, você está chegando à gestão agora, na UENF na UENG, né, tem 6 meses, tem coisas que não dependem diretamente assim, de vocês da unidade, né? Até o Rodrigo colocou isso aí, que muitas vezes está para executar aquilo que vem de uma estrutura. Mas assim, nesses 6 meses que você está na universidade, porque a UENG está lá no centro, na capital, né? E você já percebeu alguma sinalização da própria universidade a partir de BH com as outras unidades, se isso é pautado ou isso ainda não passou pelo... Não, então, a gente tem os programas, né, e a pauta sobre a questão de uma sociedade antirracista, ela se faz presente nos espaços da universidade. Mas, assim como você colocou, são campos de disputa. Tinha um diálogo muito forte lá, por exemplo, para criar uma pró-reitoria de ações afirmativas. Foi criado? Não, não foi criado, mas é a disputa, né, política. Então, como que a gente disputa esses espaços, e esses espaços, de fato, a gente consegue ser mais efetivos neles, né? Mas, assim, o debate eu acho que... O que eu coloquei é que, assim, não basta só o debate, eu acho que a ação tem que partir também de movimentos
de revoltas, né? Assim, como que a gente começa um movimento de revoltas, né? Aí, tomando um pouquinho de setor, olhando ali o que está na realidade e tentando trazer para o debate também da gestão. Tá Tá? certo. Eu vou aproveitar já para assim, dar uma contextualizada. O ISEPAM, ele faz parte da FAETEC. E a gente sabe que a FAETEC, de acordo que muda o governo estadual, muda suas políticas ou às vezes nem muda, né? Porque muitas vezes depende dessas mudanças. Como é que está essa questão das políticas voltada para a questão, né, mesmo do campo das ações afirmativas? E como é que o ISEPAM lida com isso? Porque você trouxe, né, casos assim, né, movimentos, né, de professores, que inclusive depois também eu gostaria que falasse, porque às vezes a gente tem professores que fazem, né, mas será que alguns fazem, né? Mas aí a pergunta não é essa, a pergunta é a seguinte: como que é essa relação da FAETEC? Qual é a agenda da FAETEC com relação à questão das ações afirmativas, realmente de abrir concurso, de ter programas, de ter acolhimento estudantil? Como é que funciona isso no ISEPAM a partir desse elo maior que é a FAETEC, que, no caso, que comanda? Isso, a FAETEC pertence à Secretaria de Ciência e Tecnologia, então é uma secretaria diferente da Secretaria de Educação, mas assim, a FAETEC, a gente tem algumas diretorias, né? Nós do ISEPAM, no curso de Pedagogia, nós do ISEPAM pertencemos justamente à diretoria do ensino superior, a DESUP, e continuamente a gente tem nessa diretoria muitos diálogos. Às vezes nós vamos lá para dialogar, ou às vezes mesmo online, a gente tem diálogos sobre algumas políticas. Em todos os processos seletivos que acontecem no ISEPAM, mesmo da educação básica, do curso técnico que a gente tem, já vem também com a questão das cotas. Desde que iniciou o curso de pedagogia em 2009, já tem a questão das cotas em todos os processos seletivos. Então, ele já tem isso como uma base da cota do negro, dos índios, dos deficientes. No nosso curso, a gente tem discutido, né, uma das questões que ele falou, tanto o Conselho Acadêmico quanto o NDE discutem, nós discutimos recentemente a questão das matrizes, das atualizações, e nós colocamos 2 disciplinas, então, uma que trata da questão quilombola indígena e outra que já tinha da questão étnico-racial. E uma das coisas que a gente conseguiu discutir e ver, porque antigamente essa disciplina acontecia no 7º período, e antigamente o nosso curso era 7 períodos, depois que passou a ser 8 períodos, e a gente via que era uma coisa para se estudar, estava lá no final, então o aluno passava todo um curso sem essa discussão. Então, nós conseguimos trazer essa disciplina, se não me engano, para o 2º ou 3º período, 2º, né, Vera? 3º período, e isso traz um ganho para você conseguir discutir essas questões durante toda a permanência do aluno ali. Um outro organismo que a gente tem muito atuante, que é a questão do centro acadêmico, e que trabalha, não é um organismo de disputa com a gestão, mas a gente trabalha muito junto com o centro acadêmico, e eles também trabalham muito nessa questão dos alunos, trazendo palestras, a gente também trazendo essas formações, essas pessoas que tragam, né, que a gente traz para discutir essas questões. Então, o nosso público é maioria negra, classe média baixa. Nós atendemos pessoas de todo o norte fluminense. Então, assim, é um público que, às vezes, quando entra, não se enxerga, mas a gente tem procurado, quando a gente disse da criação do NAAC, em 2015, ele já veio com esse olhar, pela dificuldade dessa permanência, dessa dificuldade de seguir até essas orientações que, para você, né, fazer parte dessa cota, você tem algumas restrições, algumas, né, colocações. Então, é esse acolher, é ajudar esse aluno, é entender, ouvir, porque, às vezes, há, né, essa questão. Mas uma coisa que a gente vê, né, que eu já tive também com os alunos falando, que eles também precisam entrar, né, nessa discussão, eles também entrarem, trazerem as suas demandas. Porque, às vezes, o próprio aluno está lá dentro, tem essa necessidade, mas, às vezes, ele fica de longe vendo, né, e não se vê, não entra. Então, a gente tenta trazer muito para dentro, para participar, para que eles possam também fazer parte, né, dessas colocações, dessa construção.
é como eu falei anteriormente, é uma quebra, né, de paradigmas e novos paradigmas que a gente vai construindo. E tem que ir construindo junto com eles. Rodrigo, você que está encerrando aí, né, está contando aí os dias e as horas, né, para entregar a gestão. Eu queria assim mesmo, um olhar seu, tá, de Rodrigo, tá? O que você acha assim que avançou nessa temática e o que falta avançar no seu olhar? Obrigado pela pergunta, ela é realmente muito alvissareira, né? Eu acho assim, qualquer coisa que a gente pensa na universidade pública hoje passa pela questão do orçamento. A gente, óbvio que tem que pensar uma forma na qual um governo, ainda que progressista também, evite fazer contingenciamentos como é o que está em curso agora para a universidade pública. Isso afeta tudo. Isso afeta simplesmente tudo que a gente vive na universidade. Já está com um orçamento que não foi corrigido e que ainda assim tem sido contingenciado, né? Ou seja, e num governo progressista. Então, essa é uma questão de primeira ordem. Assim. Isso é fundamental para a gente pensar em políticas mais finas, né, na questão do combate ao racismo estrutural. Ou seja, como é que a gente consegue promover ações efetivas também, não só na desconstrução dessa lógica perversa, mas também com recursos que ajudem a gente a trabalhar em questões como acesso e permanência, diplomação. Então, eu acho que, até fechando uma questão que a gente tem tratado muito na discussão, que é uma discussão interna também da unidade aqui, de outras unidades da UF, que são os chamados PDUs, que são os planos de desenvolvimento das unidades, né? Cada unidade faz um diagnóstico, um raio-x dos seus pontos positivos, seus pontos negativos. E uma coisa que chama a atenção são as taxas de sucesso da graduação, que é um índice, que é uma medida entre os ingressantes e os concluintes. E a gente tem que fazer uma radiografia muito boa disso, entendendo, eu tenho suposições que entram na questão dessa falta de apoio à permanência, em especial dos alunos cotistas, né? Acho que a gente tem que fazer uma radiografia muito grande nisso e entender, de fato, onde estão esses gargalos. Uma coisa é o meu diagnóstico, a minha sensibilidade, outra coisa é, de fato, o que a gente vai encontrar. E aí, eu acho que é preciso que a unidade, no caso, faça um seminário entendendo não só questões que vão além das suas dinâmicas internas, das suas dinâmicas regionais, que são, por exemplo, 9 cursos de graduação no norte do estado do Rio de Janeiro, né? Com a realidade que a gente tem aqui de mercado, de trabalho, com a realidade que a gente tem aqui de ofertas nos serviços públicos para os nossos estudantes que estão se formando, uma radiografia ainda mais detalhada, mas isso, como é que a questão racial de fato atravessa? Eu acho que não é pouco, mas a gente precisa detalhar melhor isso, se debruçar melhor isso, e aí sim pensar em como que a gente pode produzir currículos para as graduações mais de identificação desse estudante com o seu currículo, né? E lembrar que muitas vezes as experiências de sala de aula revelam que essas demandas, na verdade, surgem dos estudantes, das estudantes. Essa demanda de inclusão nas aulas, nos programas de disciplinas, de autores negros, de autoras negras, brasileiros, latinos, do hemisfério global, do hemisfério sul, né? Do sul global, como se fala agora. Então, acho que essa parte, assim, a atuação do movimento estudantil, do conjunto de estudantes, ela tem sido fundamental para provocar o professor na sala de aula, a professora na sala de aula, né? Que está ali na operação mesmo da política pública, né? Da educação, aí que isso entre. Então, isso é um movimento que já ocorre desde antes da pandemia, já ocorre há algum tempo, dessa provocação que o corpo docente faz para a entrada de autores e autoras negras, negros, brasileiros e do sul global nas temáticas das disciplinas. Então, acho que esse movimento parte também dessa mobilização do corpo estudantil, que é muito importante nesse movimento. Mas juntar essa reconstrução dos currículos com uma discussão aprofundada sobre acesso e permanência. A questão da permanência é fundamental que seja discutida, para que a gente possa, de fato, pensar coletivamente com todos os segmentos da universidade nessa mudança, né, de patamar dos cursos de graduação.
Acho que a gente precisa, de fato, avançar sobre isso, melhorar, olhar, afinar o olhar, ter uma discussão fina e sincera da unidade, em algum momento, para que a gente possa, de fato, contemplar essa questão. Mas de como a gente desconstrói o racismo estrutural, naquilo que a gente tem como melhor ferramenta, que é a educação, olhando o que a gente produziu, olhando o que a gente produz nos cursos de graduação, nas taxas, que estão no portal de transparência da UF, e falando muito à vontade, que eu não sou nem candidato à eleição. A gente está entregando mesmo depois de 4 anos, mas, assim, nessa pegada de pensar a unidade na sua complexidade, né? Nossa unidade de 9 cursos, 3.500 estudantes, 150 docentes, 50 técnicos e mais 60 terceirizados, não é uma unidade simples, é uma unidade muito complexa, que pega graduação, pós-graduação, projeto de extensão, como a UNIT também, que é outro, que a gente tem aqui fortemente há mais de 30 anos. Daqui a pouco a UNIT vai estar na UNIT, né? Vai chegar lá na fase de entrar na UNIT, vai passar os 60, então vai ter também seus direitos a fazer parte dela. Mas é isso, a gente tem que fazer uma conversa sincera e honesta, acho que em algum momento levantando os dados e pensar nessa questão conjuntamente. Obrigado, Rodrigo. Então, Luciano, uma faculdade de educação na Baixada. Seu currículo, será que foi pensado na mesma matriz da UFRJ ou da Unirio, que está ali naquele lugar circunscrito do privilégio do Rio? E a gente sabe que provavelmente tenha sido muito semelhante esse currículo. Como é que é no dia a dia, no seu olhar de gestor, uma faculdade de educação na Baixada, como você mesmo colocou aí, esse perfil de mulheres pretas, pardas, periféricas, de passado histórico que os seus antecedentes estavam confinados pelo racismo na estrutura para servir, para ser invisível, e agora essas mulheres, esses homens também, né, têm acesso a esse lugar. Como é que você, no seu olhar de gestor, tá? Eu quero uma coisa bem específica assim, o que precisa de mover na faculdade lá em Caxias? Então, eu acho que a gente trabalhar a gestão em educação, eu acho que é o tempo todo pensar táticas e estratégias, né? E assim, que eu acho que a questão racial ela não está só no currículo, ela também embasa as nossas práticas. Eu acho que o fato de a gente ter... Normalmente, eu acho que a gente avançou muito, eu acho que sobretudo a partir de 2016, quando a gente recebeu, o nosso perfil de professores também se modificou, a gente teve mais professores negros, então, e eu confesso que aprendi muito com eles e com elas, né? Assim, isso é uma aprendizagem extraordinária que também acabou sendo incorporada à minha prática. Né? Entender como é que opera a supremacia branca, entender o pacto da branquitude, entender os dispositivos que estão colocados ali e que nenhum currículo é capaz, eu não creio, até agora, de verificar. É claro que é um meio, mas ele não pode ser exclusivo. Eu acho que a nossa prática, ela revela muito isso. E a prática da gestão democrática, radical mesmo, no sentido de que a gente disponibiliza todos os recursos possíveis, combate esses dispositivos racistas, né, homofóbicos também, transfóbicos, misóginos. A gente o tempo inteiro está muito atento a isso. E, sobretudo, porque a equipe que está conosco, chefias de departamento, as coordenações de curso, estão o tempo inteiro muito sensibilizadas. Né? Então, mas, sobretudo, por uma consciência de que a gente está ali também como operadores de uma política pública, como eu já falei. Né? E isso é levado muito a sério em função do lugar que nós estamos. Por isso que a gente nunca se refere à Baixada Fluminense ou à FEBEF, né, a Faculdade de Educação da Baixada Fluminense, como lugar na periferia. A gente subverte, elege mesmo com uma centralidade. Então, isso modifica muito. Eu acho que a nossa forma de operar ganha uma dimensão muito diferenciada. Claro que a gente avançou muito, mas ainda falta muita coisa. Do ponto de vista crítico, agora mesmo seria um momento oportuno. A gente está passando por uma curricularização da extensão. Né? E claro que a gente tem muitos projetos de extensão com a temática antirracista.
né? Então, é a maneira de ampliar também no currículo. Como eu falei, são táticas e estratégias que a gente tem de lançar mão delas para que a gente possa ter contemplada uma educação de fato antirracista, né? Uma educação anticapacitista, uma educação anti-homofóbica, anti-misógina, né? Então, a gente vê que nessas áreas, muitas vezes, é onde ocorre a maior quantidade de agressões domésticas contra a mulher também, né? Então, tem todo um expediente de pensar de como superar essas questões. Também temos uma orientadora educacional que também é muito atenta a essas questões, né? Então, que vai fazer um tipo de atendimento diferenciado, mas também vinculado às equipes de coordenação de curso, junto com a direção e chefes de departamento. Então, existe uma sintonia, uma sinergia, melhor dizendo, né? Em termos administrativos, em termos de gestão, para que essas questões não se aprofundem, para que elas sejam olhadas, para que cause constrangimento, a gente estava comentando agora há pouco, né, Adriana, cause também constrangimentos naqueles que não concordam com essas ações, ou que a gente, supostos racistas mesmo, que a gente pode ter também. Então, a gente tem essa vigilância. Eu creio que o GT antirracista é um dos momentos mais fantásticos nesse sentido, né? É quase como um observatório antirracista que a gente pode operar, que a gente pode contar, né? Então, tem então, esse é o expediente do que eu chamaria de gestão democrática mesmo, né? Que alcança a todo mundo. Pelo menos essa é a ambição mesmo, é a utopia desejada de atingir a todos em todo momento, né? De que a FEBEF seja, de fato, um ambiente acolhedor, né? Considerando as trajetórias de vida dos vários grupos sociais que estão ali, a gente tem um lugar que, de fato, acolhe. Mas não no sentido assistencialista, no sentido de direitos mesmo, né? De subverter, né? Peraí, a gente tem um momento aqui que essa população é pensada, que ela é incorporada, vamos dizer assim, também na gestão, porque esses grupos eles são autônomos, o pré-vestibular comunitário, o espaço de acolhimento Edna Maia, formado sobretudo por meninas, no caso, que são alunas da unidade, a própria Afroteca. Então, a gente tem esses momentos que consolidam e que vão se tecendo e ganhando uma dimensão que nos deixa muito felizes no sentido de que a gente está praticando aquela ideia de que aprende-se também ensinando, né? E esses grupos nos ensinam muito, muito mesmo. Muito bem. Eu vou agora, caminhando para o fim, eu quero abrir para a plateia. Alguém tem pergunta para fazer? Quem quer Milson, perguntar? deixa eu só falar uma coisinha dentro da provocação que você falou, né, da questão dos docentes também, né, do fazer, que é a mesma questão que a gente falou aqui de manhã, de não estar muitas vezes presente, que eu acho que todas essas questões passam também por essa conscientização da equipe docente, de estar junto, porque nós também passamos por momentos assim, onde fazem esses movimentos, fazem esses eventos sobre a questão da inclusão, sobre a diversidade, sobre o respeito, e muitas vezes aquelas pessoas que até provocam e que falam não participam na hora, na prática, né? Então, acho que é uma questão também que a gente precisa discutir. Você, às vezes, discute, mas tem que sair do campo só da discussão e do diálogo e passar para o campo da prática. Porque é isso que a gente vê muitas vezes. São eventos que você, com certeza, muito trabalhoso, fazer toda essa arrumação, toda essa questão dessas teias que você está entrelaçando aqui, e quão grande isso é para a formação de cada um que está aqui participando. E quanto faz falta naqueles que não estão participando e que não se rendem a essa conscientização e ficam, muitas vezes, não, tem que fazer, ou fica num discurso que não leva a lugar nenhum, esvaziado. Então, a gente precisa também pensar nessa questão de nós, docentes, porque aí eu me coloco também, e aí nisso, às vezes, eu vejo muito junto com o centro acadêmico, porque tem uma equipe atuante, e que, às vezes, vem falar comigo alguma questão, e eu também empurro eles mesmo para ir. Vamos discutir, vamos falar com o professor, vamos fazer, porque a gente precisa que esse professor também se envolva para que essas práticas, para que essas políticas sejam realmente efetivadas dentro das universidades. Mais, Edmilson. Eu diria assim que toda a comunidade precisa se envolver, né? Porque assim é bem bacana a gente trazer gestores para fazer um debate sobre uma sociedade antirracista, porque os gestores têm também, né, aquela questão de tentar conduzir ali suas unidades, seus departamentos.
Mas, de repente, técnicos também fazer esse debate, né? Traz os técnicos também, porque a comunidade tem que pensar juntos, né? Ou problematizar junto a situação. Trazem vigias também, né? Seguranças também para fazer o debate, né? Trazem as pessoas da limpeza, porque eu acho que envolver essa comunidade inteira é que dá um outro sentido, pelo menos dentro da comunidade, como que a gente vai pensar o debate e a crítica a essa sociedade racista, né? Debate antirracista. Eu só queria completar, né, porque a gente está ganhando agora também, só a título de informação mesmo. A UERJ criou uma superintendência de relações para a equidade racial e de gênero, né? Então, isso também tem reforçado muito a parte das suas atuações, né, de combate ao racismo, e ela tem ganhado uma estrutura muito interessante, capaz de fazer com que a gente tenha mais reforço em relação à educação antirracista. Tá, muito bem. O que você está falando aí, eu tô aqui, chegou um professor lá no Shopping Estrada, eu estava respondendo que foi buscar ele. Mas é muito bom a gente ouvir né, o olhar de cada um de vocês, porque a gestão é um desafio, né? A gente tem uma dificuldade muito grande na educação, pessoas que querem a gestão. E a gente sabe que o tempo da gestão, ele é um tempo diferente, né? Mas por isso que eu uso muito a palavra estratégia, né? Mas mesmo assim a gente tem que desafiar esse tempo e buscar estratégia. Porque o tempo da gestão ele é muito complicado. E envolve, porque cada unidade aqui, que está sendo representada aqui, tem as suas diferenças estruturais, de gestão e tudo mais. Então cada um tem uma realidade. E a gente sabe que no dia a dia as coisas são bem complexas. Agora, no meio da complexidade é que mora o racismo na sua estrutura. E como fazer, a gente não tem a resposta, mas é possível achar caminhos, né? E ouvindo vocês aqui, isso vai se somando. Eu queria saber do auditório, porque o debate vai abrindo, nós já está caminhando para o fim, vai abrindo inspiração também, né? Tem alguém que gostaria de perguntar, fazer uma pergunta? Tem ali o Gabriel. Sou o professor Gabriel, professor de Geografia da UF de Angra, e acompanhando a discussão, né, desde a manhã. Parabenizo ao evento, né? Estou na organização também, né? Junto com o Edmilson e outros professores da UERJ, da UF, né? Da UENG. Então a gente está, desde a época que eu ainda estava na UENG, a gente estava se articulando para construir esse evento junto com o edital. Então eu e o Edmilson a gente sempre estava trocando. Eu sempre falo, né? Eu fui ex-professor da UENG, né? Trabalhei com a professora Dani, com o professor Custódio, que essa mudança, né? Essa estratégia, esses caminhos, né? Que o Edmilson está trazendo, ele pode vir, né, como um caminho, de fato, das disciplinas obrigatórias, né? Então, para isso, a gente precisa ocupar o NDE, por exemplo, né? Ocupar espaços de posição, espaços de poder, né? De deliberação também. E lá, né, essa experiência que o Custódio traz, a gente pode pensar isso para os outros cursos, né? Da UERJ, da UF, né, da Rural, para incluir a GENI também, né? De outras instituições. Como que na graduação, quais são as disciplinas e os currículos que efetivamente discutem relações étnico-raciais, ensino de geografia, ensino de pedagogia. Lá a gente tinha a disciplina que eu dava, né, de geografia da África e cultura afro-brasileira, né, no ensino de geografia. Então, são caminhos possíveis, né, que isso foi feito pela última reformulação curricular de 2016, né, e até então, 2023, né, eu e a professora Dani, nós fizemos isso. Eu fiquei tensionando isso porque na UF em Angra eu ocupei, né, já estou me colocando para fazer parte do NDE, e eu vejo que é um caminho possível, né? Inclusive é uma demanda dos estudantes, né, do Ubuntu, para que possamos ter efetivamente como disciplinas obrigatórias. Eu fiz um levantamento quando eu estava em Carangola, que foi das universidades mineiras que discutem nos seus currículos relações étnico-raciais ou, né, temas que transversam essa perspectiva como disciplina obrigatória. E, pasmem, somente a Universidade do Estado de Minas Gerais, né? Ou seja, a UFV não tem, a UFMG não tem, muitas das vezes tinha, né? Isso eu vi no curso só de geografia, né? Que foi esse levantamento. Muitas das vezes como disciplinas optativas, né? Então, a optativa cabe se o professor escolhe dar aquela ou não dentro daquele rol
de disciplinas. Então, acho que é possível, né, a gente pensar, assim, né, hoje de manhã também eu fiquei pensando, esse levantamento, né, institucional dos professores que já atuam, fazem parte desse corpo, são pesquisadores, né, e atuam na docência com essa perspectiva, de fato, a gente ocupando, né, os núcleos docentes e os colegiados, a gente consegue, sim, aprovar, né, por exemplo, currículos para que a gente possa debater relações étnico-raciais, né, ensino, por exemplo, que a gente está falando de cursos de pedagogia e geografia aqui. Isso para dar um exemplo, né? Eu acho que é um caminho que é possível, porque o tempo inteiro a gente vê o quanto que, né, eu me formei na FFP, né, em São Gonçalo, na UERJ, né, sou, né, filho das cotas e da UERJ, São Gonçalo, e vi que toda a minha formação em trajetória sobre relações étnico-raciais, né, foi a partir de professores, né, que a gente chama de professores militantes, né, os professores têm um núcleo de pesquisa lá, né, o Negrão, o Negra, né, com o professor Renato Emerson, o professor Denilson, né, professores que atuavam nessa perspectiva, né, a professora Cátia Antônia, que ocupou a PR4. Então, assim, eu acho que a gente tem um corpo docente que hoje começa a entrar, né, nessas universidades e estão, sim, ansiosos para disputar esses espaços para que possamos efetivamente colocar no currículo, né, das graduações, e lá, por exemplo, em Carangola, não é só a licenciatura, o bacharelado tem por obrigação. Isso foi uma resolução de 2016. Então, assim, é possível chegar a isso na UF, né, em todos os cursos, tanto de licenciatura como de bacharelado. É possível chegar na UERJ. Né? Então, acho que talvez pensar nessa perspectiva das direções, em conjunto com a reitoria, qual vai ser o caminho. Se é o caminho que vem por essa via mais institucional da reitoria direta, né, como algumas políticas de ações afirmativas, ou se a gente vai ter que criar normativas para que, efetivamente, esses núcleos docentes estruturantes criem essas disciplinas, porque não dá para ficar dentro de uma disputa, né, que às vezes tem um professor, né, ou dois que tentam ali colocar, e isso é visto pelos colegas como algo, né, que não tem a sua importância. Eu acho que, né, foram muitos anos de luta do movimento negro, né, para que possamos estar na universidade. Agora, a segunda luta é a permanência, mas a permanência no sentido da construção epistemológica também. Né? A disciplina, por exemplo, que tivemos, né, no pós-gel da UF de Geografias Negras é essa insurgência. E como que a gente faz isso para a graduação, né, para outras pós? Eu acho que é um caminho que talvez a gente possa pensar. É mais uma intervenção, e, por exemplo, o que o Custódio citou como a construção de uma pró-reitoria, eu fiz parte desse grupo, né, com a professora Vitória Régia, que é do Movimento Negro também de Belo Horizonte. Infelizmente, né, isso não foi lido como algo importante. A gente queria uma pró-reitoria de ações afirmativas, né? E a gente disputou, criou um documento, né? Fez parceria com todas as instituições e fomos derrotados nesse sentido de que a reitora não entendeu, né, a necessidade. Isso trazendo a experiência da UERJ, por exemplo, né, que já tem a pró-reitoria, trazendo outras experiências, ou seja, há uma jurisprudência para que possa construir efetivamente uma ação afirmativa. Por que a Universidade do Estado de Minas Gerais, via reitoria, não quis? Né? Sendo que tinha um quadro docente extremamente qualificado, né, que faziam parte de conselhos municipais de promoção da igualdade racial para poder trazer isso para a instituição. Então, assim, eu acredito que, ainda sendo poucos, temos pessoas muito qualificadas que a gente pode construir esse debate. Mas essa gestão, do ponto de vista da própria reitoria, ela também precisa escutar esses grupos, né, e trazer isso para que a gente possa efetivamente pensar as políticas públicas. Senão fica aquele movimento um pouco isolado. Né? Então, na geografia, por exemplo, na UF, né, no pós-gel, foi um movimento da coordenação com a Rita e os estudantes. Né? Então, assim, nós, na época, eu estava na turma do doutorado, a gente se juntou, sabe? Então, isso para disputar dentro do colegiado. Então, uma série de memórias que a gente precisa, assim, sair desse campo e ganhar efetivamente essa estrutura. Tá bom? Obrigado. Próximo. Boa tarde a todos. Eu sou Kevin, economista da casa, atualmente pós-graduando em desenvolvimento regional urbano, né, mestrando pela casa. Debato a integração do trabalhador negro no mercado assalariado, a tendência sobre emprego ou desemprego, os impactos disso na nossa região. E, assim, fico muito satisfeito vendo o debate proposto pelos eminentes professores que trouxeram aqui a questão da expansão das cotas, a questão da falta de ingerência no caso da UF, né, que o professor também nos trouxe. E mais para entender, hoje nós temos, né, o contingenciamento
Então, é entender como que as universidades estão se posicionando para manter o aluno de pós-graduação. Né? Hoje, infelizmente, eu estou aguardando a minha bolsa da CAPES e tem sido uma luta muito grande estar aqui nesse espaço, porque a renda vai acabando, a gente vai vampirizando a família inteira, porque é o sonho de toda família ter um mestre, né, na casa, de ter um professor. Né? Inclusive, o professor citou o pré-vestibular social, também fui professor do pré-vestibular social, estive contribuindo também. Então, é entender isso. Qual é o papel da universidade também na pós-graduação? Né? Porque, assim, as disciplinas que tratam da questão racial existem, mas, mesmo assim, passam alunos que são fraudadores de cota, não tem como dizer de outra forma. Passam alunos que estão transformando esvaziando o debate. Né? Alunos que entraram pela cota, mas falam contra a cota. Então, entender como que nós vamos combater tanto essa questão financeira, mas também combater esse tipo de aberração. Né? Porque a gente sabe que é muito complexo, é muito denso o debate. Então, era só mesmo trazer essa provocação e ver se algum dos professores também me dá alguma luz, que o caminho está tortuoso, mas a gente vai persistindo, vai lutando, e agradecer muito os eminentes professores pelo debate. Obrigado. Então, eu acho que tem duas perguntas aí. Quer dizer, tem uma intervenção, né, do Gabriel, que está sendo pautada desde a primeira mesa do painel da manhã, que as mudanças elas precisam serem feitas, e um dos campos por onde tem que começar é pela obrigatoriedade de disciplinas, porque jogar na conta da eletiva, da optativa, deixa para lá. Então, esse é um debate interno que qualquer instituição tem que fazer, porque não adianta dizer que faz quando é obrigatória, isoladamente, tem um professor fazendo, né? Então, acho que esse é um debate que a universidade, as instituições têm que fazer, porque se não se torna obrigatório, não vai fazer. Essa é uma questão. E passa por esse movimento interno, sim. Eu só estou trazendo aqui porque acho que é uma questão que diz respeito a todas as instituições aqui, né, que vocês estão representando. E a segunda questão, eu não sei o quanto aqui vocês vão poder responder a você, tá? Eles estão aqui, mas porque o ISEPAN, né, não tem pós, né? Lá, estrito senso. Mas estrito senso, CAPES não. Não. Né? Carangola tem, Custódio? Unidade não, né? Aqui o Rodrigo tem, não sei se o Rodrigo é do PP. Você é do PPGW, Rodrigo? E lá em... Tem. Então, né, quem se sentir nessa segunda questão que pode contribuir com a... Eu acho que a questão dele até é um pouco específica, assim, né, de uma questão da pós, que merece ser também... Quem tiver aí a experiência, fica à vontade também. Então, a UERJ ela já tem as cotas para o mestrado e para o doutorado. Então, já tem... e para evitar as fraudes, já tem também uma comissão de verificação de heteroidentificação. Então, até por conta das denúncias das fraudes, há uns 4, 5 anos atrás, essa comissão ela tem sido permanente. Né? Após a inscrição no mestrado, no doutorado, no vestibular, no CAP também, há uma investigação, né, no caso, monta-se uma banca para verificar, fazer a heteroidentificação. Então, esse expediente já está incorporado. Em relação à questão da disciplina, eu acho que a gente, na FEBEF, a gente avançou um pouco. E muito por conta, não por conta da gestão, não, tá? Por conta da mudança do nosso perfil de professores. Eu acho que o crédito é todo deles, né? Que tiveram esse papel assim, extraordinário nesse sentido. Mas a gente ainda tem uma dificuldade, né? Porque para os concursos para docente, ainda não tem cota. Né? Tem sido uma luta recente da Superintendência para Equidade, Relações Raciais e de Gênero, a determinação de cotas para concurso docente. Né? Eu acho que a gente teve muita sorte, de 2016 para cá, de mudar o perfil, porque os professores negros foram aprovados. Né? Uma sorte e uma felicidade, ao mesmo tempo, né? Simultaneamente. E isso mudou o perfil e tem ajudado, inclusive, na transversalidade da discussão racial, que não fica só nos 2 tempos dedicados da disciplina.
né? Eu acho que nas nossas práticas, na atuação dos centros acadêmicos, né? Na atuação dos coletivos. A FEBEF é muito aberta para os coletivos. Então, isso é feito no cotidiano. Então, e ainda, eu acho que, quando eu falei agora há pouco, em táticas e estratégias, nós ainda temos ainda como potência a questão da curricularização. Porque aqui outro avanço da FEBEF é essa articulação entre ensino, pesquisa e extensão, né? Então, o que o professor faz na extensão, o que ele desenvolve na disciplina, vai para a extensão e também vai para a pesquisa. E para as linhas de pesquisa do mestrado e do doutorado. Então, de alguma maneira, a gente tem aí alguns eixos que fortalecem, então, a educação antirracista. Que, para além de ter uma disciplina de 2 tempos de disciplina no curso, a gente, no cotidiano, essas causas, essas pautas, elas estão contempladas. É claro, de novo, volto a dizer, falta muito ainda, que a gente sabe como é que esses dispositivos racistas ainda operam de maneira muito terrível. A gente vê isso todos os dias, a todo momento, né? Mas o que pode ser feito a partir da gestão, de uma gestão democrática, de buscar sinergia, de articular com o nível central, a partir da superintendência, né, superintendência para as relações raciais e de gênero, né? Então, esse expediente está bem demarcado, né? Então, isso significa também uma potência em relação a combater o racismo. Eu acredito que no ISEPAM também a gente teve um ganho, porque quando começou o curso, também era disciplina eletiva. Mas hoje, tanto a disciplina quilombola quanto a questão étnico-racial, elas são disciplinas obrigatórias. E a partir dessas discussões, né, no colegiado, a gente transformá-las, né, efetivamente em disciplinas obrigatórias e de outros movimentos feitos na escola, nós temos tido muita procura, um crescimento muito grande de pessoas também fazendo seus trabalhos de conclusão de curso nessa área, o que também traz um ganho muito grande para a universidade. Okay. Eu acho que é só assim. Também a gente pensar, a fala do Gabriel nos provoca muito a isso, porque se a gente pensa que vem um docente que tem a discussão na temática, entra na instituição, a temática ganha uma certa capilaridade. Se eu não tenho um docente que entra nesse debate e não faz a discussão, a disciplina não entra, né? Então não tem capilaridade da temática. Então nós ficamos à mercê dessa condição da docência, né? Isso que eu acho que é provocativo para nós na gestão, né? Quer dizer, ficamos à mercê de esperar um docente que tenha temática e entre no curso ou na instituição, e que só a partir dele venha a temática então a ser discutido, ou que passo nós podemos fazer enquanto gestão e aí provocar, porque assim, o NDE tem a sua autonomia, junto com os colegiados de curso, né? Como que a gente provoca os colegiados de curso, os NDEs, a propor disciplinas que entram, de fato, nesse diálogo e nessa temática? Eu acho que é uma postura que a gente pode fazer de mão dupla, né? Não esperar o docente vir, mas também fazer a provocação. Bacana. Rodrigo, para fecharmos. Obrigado pelas perguntas. Eu acho que tem uma questão importante, que acho que é uma sintonia entre a questão política, né, de mobilização, de organização, com uma questão institucional. E aí passa pelos NDEs, pelas coordenações de curso, mas acho que é um movimento, né, que integre os corpos da universidade, discente, técnico e docente, no sentido de aprimorar as disciplinas, as emendas dos cursos também, tocar nesses pontos, né, sensíveis, que são importantes para que a gente crie essa identificação do corpo discente com a universidade. A questão da pós, eu acho que primeiro passa por uma construção mais fina também das comissões de heteroidentificação e esse movimento nosso de resistir aos cortes, né? Acho que falta para a gente pensar, acho que está faltando isso no Brasil há algum tempo, pensar num projeto de nação mesmo, voltar a um termo que é caro aqui para a política, para a discussão política nossa, mas é de pensar num projeto de país. Que país a gente quer para daqui a 20, 30, 40 anos? Que país a gente quer construir a partir de agora, né? É um país que vai ter o seu orçamento sequestrado pelo Centrão, né, como é agora, e uma parte da explicação desse corte pode ser isso, né? Quanto que o orçamento participativo, digamos assim, que fica no Congresso,
também engessa o executivo e aí daí provoca esses cortes. Porque a gente tem que entender melhor isso e pensar num projeto para o país como um todo, para a educação, para a saúde, para a ciência e tecnologia, né? Como que a gente sai dessa enrascada que a gente está entrando, de não conseguir, de fato, tocar um projeto de país mesmo, né? Pensando nessas questões todas que são centrais para a gente. Mas é isso, acho que é um movimento que, por um lado, é político, por outro lado, é institucional, que se encontra e que promove uma mudança efetiva, né, nas nossas salas de aula. Vai aplicar na ponta. A mudança vai implicar na ponta. As salas de aula e, portanto, os profissionais que vão ser formados nas universidades e, portanto, vão estar lá no ZEPAM, vão estar lá no liceu, vão estar lá nas escolas públicas, né, principalmente, formando essa desconstrução, porque é isso, a gente está formando mão de obra para a educação, está formando trabalhadores e trabalhadoras para a educação. Entrar com isso nas disciplinas é fundamental, é essencial como parte dessa desconstrução do racismo estrutural, como parte dessa construção, né, dessa educação antirracista. Então, é fundamental que haja uma sintonia entre o movimento político e institucional no sentido dessa construção dessa agenda. Mas é isso. E falar em agenda, só para não esquecer aqui de citar também outra atividade, outra ação importante da unidade, que é a agenda antirracista, protagonizada pela professora Juliana Lô, pelo professor Edmilson e outros colegas aqui também da unidade. Obrigado, Rodrigo. Adriana, vou fazer uma consideração. Vou fazer uma consideração a partir da fala de Gabriel, né? Quando o Gabriel traz a fala dele, acho que a gente precisa entender que a nossa luta é contra o racismo, e quanto mais a gente luta, eles sobem um muro, Gabriel. Assim, a gente está indo bem, conquistando tudo, daqui a pouco eles sobem um muro, aí não vai ser aprovada uma pró-reitoria. Porque o muro não para de subir. É porque a gente é ousado, a gente é abusado e a gente vai enfrentar. Então, lá na FEBEF, na reforma curricular, os professores negros brigaram por isso. A gente queria uma disciplina educação étnico-racial. Se nós fizemos 2 anos de reforma, com substância, com discussão consolidada, a gente sai da penúltima reunião com uma disciplina educação étnico-racial aprovada com 4 tempos. A penúltima reunião. Na última reunião, ela é posta em pauta novamente, e aí, com menos professores negros no dia da última reunião, e ela é aprovada reconsiderada. 2 tempos. Ela vai ser obrigatória no primeiro período, mas ela caiu de 4 para 2 tempos. Quando a gente viu isso, a gente foi obrigado a pensar estratégia. Como na FEBEF não tem pré-requisito, e os professores da reforma que dariam a disciplina, quando eu estava chefe de departamento, eu fazia assim, 2 tempos da obrigatória e 2 tempos da eletiva, no mesmo dia, para garantir que aquele professor da reforma ministrasse os 4 tempos dele. Então, assim, o muro sempre vai levantar. Então, eles vão exigir da gente estratégias cada vez mais sofisticadas de operar contra esse racismo. E, assim, a gente se desgasta mais, e aí não é à toa que a gente precisa discutir saúde mental da população preta, porque isso é um desgaste desumano, você brigar para trabalhar. Uma das questões que eu falava no meu departamento era isso. É um absurdo eu ter que brigar para trabalhar. Porque o que a gente está fazendo é atender a legislação, mas você fica num desgaste emocional imenso. Por que a gente fica num desgaste? Porque as pessoas já sentiram o que a gente está enfrentando. Então, eles vão subindo o sarrafo. E aí você fica cada vez mais tendo que melhorar a sua performance para escapar daquela estratégia. Eu só queria fazer uma correção rápida. Eu falei dos concursos para docentes, porque a parte da quinta de 5 candidatos que obriga-se a ter 20% de cota. Só que quando a gente abre os concursos, é uma vaga, e aí não tem como fazer essa operação. Mas existem propostas já junto aos coletivos de professores dentro da UERJ para tentar ver como é que vai operar essa questão. Na UERJ, essa está sendo uma discussão. Pela legislação da gente, com 5 vagas eu boto cota. Vários departamentos abrem 2 vagas, abrem 3. Se eu não abrir 5, eu não vou ter cota. Então, eu fico segurando para não ter cota. E quando eu ainda tenho a cota, que é quase nunca, porque você nunca tem 5 vagas no concurso público, eu ainda corro o risco de uma banca branca ser etnicamente referenciada pela branquitude. Então, você vai ter um sujeito negro com capacidade, com potencialidade, com escrita boa, mas, tecnicamente, ele não está dentro do que aquela banca branca queria. Então, a gente tem 1000 estratégias desse racismo operacionalizado. Então, nós temos uma
um próximo painel daqui a pouco. Mas antes eu agradecer a participação, tá, de todos vocês que, né, se predispuseram a estar aqui. O da casa é o Rodrigo, né, que andou menos, mas o Luciano, né, veio, né, de longe, tem que considerar, porque está longe aqui, né, o interior, 350 quilômetros. O Custódio também, que se colocou, né, aí para estar conosco nesse dia, e os alunos também da UENG estão aí, né, e a Rosane, né, que já é parceira, o Isepan é parceira, a professora Vera, né, somos parceiros aqui da UF, que se predispuseram a estar aqui nessa tarde. Muito obrigado. Vamos aplaudir esse painel. Olha, a caneca é de vocês, pode pegar a caneca.